Olá pessoal, sou Mariana, psicóloga do projeto Violência que Não Entra Não. No vídeo anterior eu falei um pouquinho da tristeza, que é um sentimento que tem como tendência a passar. Hoje eu vou falar da depressão, um sentimento de tristeza um pouco mais prolongado, que precisa de atenção. A depressão é um transtorno do humor, e ela pode ter um fator hereditário, alguma modificação no ambiente familiar, alguma mudança que não foi muito bem elaborada. Atualmente estamos vivendo grandes mudanças com a pandemia da Covid-19. E essas mudanças são tão extensas, são tão grandes, que elas podem atingir inclusive crianças e adolescentes. Porque as crianças também podem ter depressão. Pois é. Na criança é um pouco mais difícil de identificar a depressão por ela não conseguir nomear o que ela sente. Então é muito importante que o responsável fique atento ao não verbal dessa criança. O responsável precisa verificar como que está o comportamento cotidiano dessa criança, porque alguns sinais ela pode dar de que o quadro dela é uma depressão. Por exemplo, a criança ela pode ter uma irritabilidade fora do comum, choro excessivo, dor de cabeça e dor abdominal sem uma causa muito específica. Ela apresenta constantemente essas dores, muita dificuldade de dormir, alteração no sono, falta de apetite. A criança em fase de crescimento, ela sempre quer comer muito. E nesse quadro, ela pode ter uma perda de apetite muito significativa. Existem também alguns casos que é o contrário, a criança tem um aumento de apetite. Mas é sempre bom verificar como que é a alimentação dela. Verificar também se a criança tem perda de interesse de brincar. Porque o brincar é essencial para a criança e ela não quer brincar. Quer ficar sempre muito isoladinha, muito tristinha. Então, o semblante dela, o não verbal, o físico, as expressões, a forma como ela fala, pode ser um sinal de quadro depressivo. O adolescente, ele também pode ter algumas características da criança, mas no adolescente é mais comum que ele tenha um quadro também semelhante ao dos adultos, com baixa autoestima, perda da vontade de fazer a higiene corporal, perda do apetite, pensamentos suicidas. O adolescente ele está na fase de transição da juventude para a puberdade. E a depressão nessa fase ela é mais um fator agravante, porque são muitas questões para ele lidar. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de um acompanhamento. Então o responsável, quanto mais rápido identificar os sintomas e procurar ajuda, melhor para todo mundo, certo? É muito comum os pais pensarem que, devido à pouca idade, os comportamentos de crianças e adolescentes são todos iguais. E muitas vezes não são. Muitas vezes são sinais de um quadro depressivo. Então fiquem atentos aos sintomas e procurem ajuda médica, no caso é um psiquiatra, e ajuda psicológica para fazer uma psicoterapia, certo? Então, a depressão, ela pode, mais uma vez, ser diagnosticada também em crianças e adolescentes. É muito comum falar dos adultos, mas eu quis trazer para vocês hoje que é um quadro que ele pode estar em todas as faixas etárias, certo? Na próxima semana, a educadora Elis vai trazer para vocês um vídeo de automutilação. Vai ser um vídeo muito interessante, então nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e nos acompanhe. Tchau, até o próximo vídeo.